amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, quinta-feira, 12 de agosto de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia narrado por Mateus capítulo 18, versículos 21 ao 19.1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com sua mulher e os seus filhos, tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos seus pés do patrão e, prostrando, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu não me suplicaste. E não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti compaixão? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagaste toda a dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Nós vimos aqui, caríssimos irmãos, que nesta passagem de hoje, onde Pedro pergunta a Jesus quantas vezes se deve perdoar, porque Pedro achava que deveria perdoar só 7 vezes. Mas ele, para tirar a dúvida, perguntou ao nosso Mestre Jesus: Senhor, até quantas vezes se deve perdoar se meu irmão pecar contra mim até 7 vezes? Jesus disse: não, até 70 vezes 7. E aí ele contou uma parábola, que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Trouxeram-lhe um que lhe devia uma grande fortuna. Como ele não tinha como pagar aquela dívida, ele ordenou que vendesse ele como escravo juntamente com sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía. Mas esse escravo, prostrando diante do rei, ele suplicou: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Ao falar aquilo ali, o rei teve compaixão dele, liberou ele e perdoou toda a sua dívida. Ao sair dali, ele saiu a caminhar e encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele cobrou o companheiro, agarrou ele e começou a sufocar. Aí o companheiro postou-se também diante dele, a seus pés, e disse: Dá-me um tempo, eu pagarei toda a sua dívida. Mas ele não quis saber, ele simplesmente ignorou, ordenou que metesse aquele companheiro na prisão até que pagasse toda a sua dívida.
Os companheiros ficaram indignados com o ato dele, porque havia visto que ele tinha feito, ele tinha sido perdoado, ele também deveria fazer o mesmo. Não, os companheiros ficaram indignados e contaram para o patrão. O patrão mandou chamar aquele empregado e puniu ele severamente. Empregado perversos, deverias ter feito a mesma coisa que eu fiz contigo. Eu não te perdoei toda a tua dívida, por que não fizestes isso com teu irmão? E aí foi aonde ele deu uma pena severa e dura para ele. Mandou que agarrasse ele e metesse na prisão até que pagasse toda a sua dívida. Vejam só. E aqui Jesus está falando que assim é o reino dos céus, que é o nosso Pai. Porque se nós não perdoar uns aos outros, nós não herdaremos o reino dos céus. E nós estamos vendo aqui que nos evangelhos anteriores está sempre falando do perdão, sempre falando na reconciliação, porque nós devemos tomar isso aqui como exemplo, porque, ora, se eu perdoei o meu irmão também deve perdoar alguém lá na frente que fez mal a ele, e assim sucessivamente, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Porque Jesus nos dá o grande exemplo. Se nós não perdoarmos uns aos outros, nós não herdaremos o reino do céu. Ele foi claro aqui, neste evangelho, e em outras, sim, tantas e tantas oportunidades, ele tem dito que veja bem, é assim que, olha só, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Bem, então isso aqui é para nós. Nós temos que observar. Jesus foi claro aqui no versículo 35. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Bem, estamos aqui diante da palavra do Senhor. Devemos observá-la com seriedade, com dignidade e obedecer aquilo que está escrito aqui, porque são palavras de nosso Mestre Jesus que nos ensina, que nos dá o exemplo, que nos pede para que nós possamos ganhar a salvação. Amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, iluminado pelo nosso Pai Celeste. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Até a próxima, se Deus quiser.